Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos ficar de pé mais uma vez? Sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Quem achou pode dizer amém. Quem não achou diz, espere, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ler o versículo 14 até o 17. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Em algumas traduções vai estar idôneo. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Obrigado, Senhor, te agradeço por esta palavra, esta mensagem. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor nos fale, Pai, com poder, com graça, e que todo pensamento possa ser levado cativo à mente de Cristo, Pai, e que a palavra do Senhor possa ser semeada, Pai, em nossos corações, para gerar bons frutos. Em nome de Jesus, Pai, eu me disponho, me humilho diante do Senhor, como um canal do Senhor aqui, Pai, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmãos, nas duas últimas mensagens, eu tenho pregado ainda aqui em 2 Coríntios, dentro dessa temática de ministério da nova aliança. E hoje eu queria falar um pouco ainda dentro disso. Nas duas últimas mensagens eu falei muito sobre o ministério da nova aliança. Hoje eu quero falar um pouco dos ministros dessa nova aliança. Ainda dentro desse mesmo arcabouço de mensagens, dessa temática. Mas antes aqui fazer uma breve recapitulação. A gente tem falado no capítulo 3, por exemplo, quando Paulo ele escreve essa carta, ele não está falando com uma igreja perfeita, uma igreja arrumadinha, sabe? Aquela igreja conceito, né? Você vê aí existe lojas conceito, né? A loja que é o exemplo e tal. Ele não está falando com uma igreja conceito, uma igreja exemplar, não. Ele escreve para uma igreja problemática. Ele fala com uma igreja dividida, uma igreja cheia de tensão, cheia de pecado, confusão doutrinária, disputa de liderança. E aí imagina só, se fosse hoje, dava belos cortes de podcast. Pode apostar. Toda semana teria um corte novo. Olha a igreja, Fuxico Gospel, onde saem aquelas notícias, aqueles escândalos. Essa era a igreja de Corinto, onde muitas coisas aconteciam. E é justamente nesse cenário que Deus pega um apóstolo considerado fraco, perseguido, desprezado, e ele usa esse homem para revelar a glória da cruz
e transformar um povo que estava bem longe de ser exemplo. Então, 2 Coríntios fala muito disso. Logo no começo aqui do capítulo 3, por exemplo, você pode ver que ele diz assim, ó, vós sois a nossa carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Isso lá em 2 Coríntios 3, versículo 2 ao 3, né, ele fala ali, né, o ministério cristão, então, ele não é um cargo, ele não é uma função ou uma placa denominacional. Ser cristão, o ministério da Nova Aliança não significa você simplesmente ser batista, ou você ter um crachá, ou um CPF cadastrado no hall de membros de uma denominação, de uma instituição que nós chamamos de igreja. Não, mas é ter no coração escrito a palavra de Deus pelo Espírito do Senhor, gravado no coração. E aí ele corta qualquer ideia de meritocracia. Paulo corta, ele diz que a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a capacidade não vem do jeitinho do ministro, do jeitinho do crente, e ainda mais do crente brasileiro, o carisma ou a performance, não, ele diz que vem de Deus, exclusivamente de Deus. A gente não se autodeclara ministro, é Deus quem habilita em Cristo, é Deus quem faz a obra. E aí a gente viu também que se houve a necessidade de uma nova aliança, é porque existiu uma velha. Essa velha aliança que existiu, especialmente ali na forma de aliança mosaica, todo mundo sabe, a lei, o tabernáculo, o templo, aí tinha a arca da aliança, aí tinha ali o candelabro, toda aquela questão cultural hoje que nós lemos na Bíblia, e a gente vê muitas vezes na internet, e algumas denominações acabam querendo internalizar isso, né, no seu conceito de culto. E aí a gente vê muito sobre a lei que regulava comportamento. Dizia, faça e não faça. Um exemplo que nós usamos, estilo o semáforo. Está verde, acelera. Está vermelho, para. E aí tem alguns que não obedecem. E aí vem os radares. E aí vem ponto na carteira. E aí mexe com o bolso. E aí você começa a condicionar um determinado comportamento. Assim era a lei, era externo, era de fora para dentro, para condicionar comportamento. Assim funcionava, não transformava de dentro para fora. A lei até freia a atitude, dói no bolso, mas não gera amor a Deus, não regenera ninguém, não transforma de dentro para fora. Hebreus diz assim sobre a lei, que ela era sombra dos bens vindouros e não a realidade. Ela era uma demonstração, uma sombra do que haveria de ser. Isso era a lei. A gente viu também que esse ministério da lei, ele veio com glória. Moisés, ele sobe, fica lá no monte, 40 dias, nós vimos isso. Ele desce com as tábuas, e ali ele vê a glória de Deus, e o povo fica com medo, porque o rosto dele brilha, e o povo, se pudesse dizer, ele fala, Moisés, diminui o brilho aí do rosto, que está doendo a vista. E o povo tinha medo, porque aquela glória confrontava o povo, e o povo via o seu pecado, e tinha medo de morrer, e não se aproximavam daquela glória. E aí Moisés vai e coloca um véu, e era uma glória que se apagava, uma glória que passava, que se desvanecia. Era um ministério que expunha o pecado, condenava o culpado, mas não transformava o pecador por dentro. Isso era a lei. Foi um ministério glorioso.
E aí Paulo vem e contrasta, ele diz assim: se o ministério que trouxe morte foi o ministério da lei, gravado em pedra, veio com glória, quanto mais glorioso é o ministério do Espírito, que produz justificação. Ele fala isso tudo aqui em 2 Coríntios, do capítulo 3 em diante. Foi o que nós vimos nas duas últimas mensagens. E aí a gente vê que a Bíblia inteira, ela aponta para essa virada. Ela fala da lei como sombra e Cristo como uma expressão exata do ser de Deus. E Deus não fica ali só mandando o recado do céu, não. Você vê Paulo falando disso. Deus, ele entra na história da humanidade e ele se faz carne por meio de Jesus, para que a graça não fosse só uma teoria bonita, ou um tema de teologia nas classes das escolas bíblicas dominicais. Não, a graça de Deus não é só um tema doutrinário, ela é real, ela é verdadeira, ela vem e ela nos envolve e nos transforma e muda a nossa vida por completo. É a graça de Deus, aleluia. E aí a gente viu que essa graça, ela não é uma promoção espiritual, onde você recebe ali, olha, é o seguinte, o preço foi alto, foi um preço de sangue, um preço de cruz, a morte de cruz foi terrível, e agora temos aqui, abrimos uma promoção, não é mais como na lei, que era muito difícil e ninguém poderia se salvar, agora não, agora nós temos a graça e você tem uma promoção espiritual, você pode pagar a graça com a sua obediência, começa a obedecer, começa agora a vir nas campanhas, e começa ali pagando parcelado que Deus entende. Não! A graça de Deus, ela é definitiva. A quem essa graça alcança e atinge, não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, ou para pagar aquilo que Ele fez por nós. Nada. Nada pode pagar. Foi cantado hoje aqui, nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou. E isso derruba tanto o orgulho de quem acha que tem crédito, né? Quanto o medo também de quem sabe que está devendo até a alma. E aí na segunda parte da última mensagem, a gente subiu um pouquinho mais os degraus na comparação entre Moisés e Cristo. E aí a gente viu ali a questão do véu, o rosto descoberto. O rosto de Moisés brilhava, colocava o véu, e Paulo diz na leitura da antiga aliança, que era um véu que ainda cobre muitos corações, e que só Cristo pode remover esse véu. E aí quando Jesus morre na cruz, aquele véu grosso do templo, ele se rasga de alto a baixo, e não foi como uma cortina velha, rasgando sozinha, não, foi um ato de Deus. Deus toma a iniciativa e rasga o véu, como se Deus estivesse dizendo, por causa do sangue do meu filho, o caminho está aberto. O véu que antes protegia o pecador da santidade de Deus, ele é substituído por Cristo, que nos protege da ira de Deus e nos introduz como filhos na presença do Pai. Hoje nós somos protegidos por Cristo, porque Deus, ele habita em luz inacessível. Deus Pai é santo. E ele disse a Moisés que nenhum homem pôde vê-lo. Ninguém pode vê-lo e ficar vivo. Jesus fala que ninguém viu o Pai, a não ser aquele que veio do Pai. Ele veio do Pai. E agora que o véu se rasgou, e nós temos acesso ao lugar santo dos santos, é onde simboliza, tipifica onde Deus está, e nós temos o acesso para se achegar a Deus. Esse acesso, ele foi construído por Jesus, e em Cristo nós estamos escondidos, para não sermos mortos por causa dos nossos pecados. Cristo nos dá a condição de se achegar ao Pai, e isso é maravilhoso. E aí Paulo declara, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós
todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Nós somos transformados. Tem duas expressões importantes aqui, irmãos, um adendo. Uma, rosto descoberto. Duas, transformação contínua. Nós temos o rosto descoberto. Nós fomos desnudados diante de Deus. E nós somos transformados continuamente até a imagem do Senhor. É isso que Paulo fala. E agora não é mais um homem só brilhando lá na frente, enquanto que o povo fica no fundão com medo. Estou falando lá da lei de Moisés. Aquele homem, ele é o homem de Deus. Aquele ali é o representante. Aquele ali fala, aquele ali Deus fala com ele. E o povo com medo, acuado, escondido, e aquele homem brilhando lá na frente. Não é mais isso. Mas o texto diz que agora em Cristo, em Jesus Cristo, todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos e vamos sendo moldados à imagem de Jesus. Todos nós. Não é lá o pastor, aquele é um homem de Deus, aí ele fala com Deus, ele é meu não. Nós pregamos o Evangelho. E hoje eu estou aqui para falar de mim e de você. Aleluia. Isso não é um privilégio de uma elite espiritual, de um clero especial, ou de meia dúzia de super crentes, esses aí verificados nas redes sociais, que às vezes você até segue lá, né? Nossa, esse cara é bom, hein? Não é privilégio desses caras, não. Essa é uma identidade que todo crente tem em Cristo. Se você está em Cristo, você não é só um frequentador de culto, um CPF no cadastro da igreja, não. Você faz parte de um povo sacerdotal. Olha o que Pedro diz. Pedro fala assim, lá na carta dele, primeira carta dele, o capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós, porém, ele não fala de um grupinho, de um ou dois, não, ele fala da igreja. Cadê a igreja do Senhor? A igreja do Senhor está aqui, amém? Olha só o que ele está falando para nós aqui, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois, vocês são, meus irmãos, sacerdócio real. Real. Não há mentira, é real. É vivo, pertence a um reino. E o sacerdote, ele está entre Deus e os homens. Nós estamos entre Deus e o mundo. Por causa de Jesus. Em Cristo. Não somos isso sozinhos. Não há mérito nosso nisso. Em Cristo acabou a divisão rígida. Aqui o povo, ali o sacerdote. Essa divisão não existe mais. Em Cristo, todos nós somos sacerdotes. Todos nós, sem exceção. Todo cristão é sacerdócio real. Todo cristão tem acesso ao Santo dos Santos. Todo cristão é chamado a interceder, servir, representar Deus diante dos homens e levar os homens diante de Deus. Todo cristão, pequeno, grande, rico, pobre, preto, branco, amarelo, vermelho, todo cristão lavado pelo sangue de Jesus, nascido de novo, é sacerdócio real. Agora você entende aonde que a gente está querendo chegar? Quem que você é? O que significa você ser cristão? Aonde você está? No seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio? Aí então quando Paulo lhe diz que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança,
ele está falando da identidade da igreja completa, de toda a igreja. E nós somos juntos essa carta viva de Cristo, esse povo com o rosto descoberto, esse sacerdócio real, essa nação santa, para proclamar as virtudes de Jesus. E aí é nesse contexto real, como igreja cheia de conflito, e ao mesmo tempo cheia de manifestações do poder de Deus, aqui, né, em 2 Coríntios, que Paulo ele diz o seguinte, que foi o texto que nós lemos. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Aí aqui a gente vê, irmãos, que Deus ele decidiu espalhar o cheiro de Cristo, o perfume do Evangelho, usando gente de carne e osso, gente como eu e como você. E aí a partir aqui desse ponto, que eu quero caminhar com os irmãos aqui e seguir em mais uma etapa sobre esse ministério da nova aliança. E aí eu quero ver com os irmãos aqui algumas características que são nossas, ou que precisam ser desenvolvidas, ou que precisam ser amadurecidas em nosso caráter cristão, em nossa vivência cristã. E uma delas, que Paulo ele fala aqui, que é tremendo, e tem gente que só isola esse texto, esse trechinho aqui, né, e disso transforma, às vezes, uma doutrina gigantesca, completamente distorcida da palavra de Deus. Mas isso aqui é um fato. Você e eu, os ministros dessa nova aliança, está claro aqui agora que você é ministro da nova aliança, amém? Que você é sacerdócio real, amém? Então, uma das características que o ministro da nova aliança tem é que ele é vitorioso em Cristo. Ele é vitorioso em Cristo. Paulo ele começa dizendo, graças porém a Deus em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Olha só, um homem atribulado, um homem que passa por dificuldades, perseguições, faz uma declaração dessa. Porque ele diz, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não estamos falando de um triunfalismo barato, esse que a gente escuta por aí. É um triunfo em Cristo. Jesus ele disse o seguinte, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aí Paulo ecoa isso em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Perceba uma coisa, esses textos aqui, eles não dizem que o ministro da nova aliança não sofre. Não fala que a gente não passa por problemas, por dificuldades ou por perdas. Mas diz que Cristo, em Cristo, esse ministro, ele é conduzido em triunfo. Você viu que está condicionado a estar em Deus, por Ele, por intermédio dEle. Cristo venceu o mundo. Cristo é vencedor. Amém? Jesus é vencedor. E a igreja, ela está em Cristo. E pelo fato de estarmos em Cristo, também somos vencedores. Você está entendendo? Nós somos vencedores. Irmãos, o que nós vivemos aqui nessa vida é transitório, é temporário. Isso vai passar. Nós vamos ter perdas aqui, sim, perdas pessoais, perdas naturais, problemas nossos, mas em Cristo não. Aquilo que Cristo conquistou para nós, a salvação, você não pode perder isso, ninguém pode tirar isso de você.
Jesus falou: aquele que o Pai me der, de maneira alguma lançarei fora. E eu acredito que o meu Jesus, Ele é verdadeiro, e o que Ele fala é verdade, porque Ele é a verdade. E se o Pai entregou você nas mãos dEle, Ele nunca vai te lançar fora. Você é dEle. Isso é triunfo. Isso é vitória. Não é um carro novo, não é uma casa nova. É estar em Cristo, é você olhar assim: essa vida de pecado vai passar, porque eu terei um novo corpo, e eu vou morar na eternidade com Deus, com Cristo. Isso é triunfo, vitória contra o pecado, vitória contra a morte. E nós estamos aguardando o dia em que o Senhor há de voltar, onde os mortos vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Aleluia. Não tem como, irmãos, Paulo fala disso em Tessalonicenses. Ele diz que a gente deve consolar uns aos outros com esse tipo de mensagem, de palavra. Irmãos, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não vai voltar e não vai nos ressuscitar, o evangelho é em vão. Por que estamos pregando? Nós temos essa esperança, a ressurreição. Cristo. Aleluia. Aleluia. A vitória não é por desempenho nosso, é nossa por união com Ele. Nós recebemos essa vitória porque estamos unidos ao vencedor. Então, é aquele negócio, né? O time já está ganhando lá, o time está ganhando, não tem nem como o outro time vencer, está ganhando. E aí você está no banco reserva e você entra no último 20 segundos, já entrou vitorioso. Quem vai para Deus é vitorioso sem merecer, sem ter feito nada para merecer, para ganhar aquela vitória. Você ganhou de graça, você recebeu, foi um presente. Essa vitória que nós temos. É por isso, o ministro de Deus, os sacerdotes do Senhor, são vitoriosos. Aleluia. Strong, ele diz que esse termo triunfo na Bíblia, ele está relacionado com a ideia de vitória sobre o mal, adversidade, pecado e coisas assim, como a gente falou. Outra característica importante: esses ministros, eles são entregues a Deus. Entregues a Deus. Mas como que Deus conduz? A gente viu aqui no começo, né, Paulo falando, Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Já falamos, somos vitoriosos, mas espera aí. Mas Deus que nos conduz. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se manifeste em nosso corpo mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Veja essa lógica aqui da nova aliança. Deus, ele dirige quem se entrega. O Pai não pega à força o coração de alguém que quer viver para si mesmo e empurra para o centro da sua vontade. Não. Ele chama, ele convence, ele quebra, ele esmaga. Mas o caminho do ministro da nova aliança é de entrega voluntária. E é aqui que entra a livre agência do homem. É aqui que entra a responsabilização humana pelos seus atos. Ele quebra, ele nos chama, a sua graça é irresistível. Mas o nosso coração, ele tem que ser voluntário. A entrega aqui dentro. Nós entregamos nosso coração ao Senhor. Tais ministros são pessoas que Deus conduz, a quem o Pai guia em Cristo. A própria condução já é a prova de que eles se renderam
Ou seja, se Deus conduz, é porque são pessoas entregues, pessoas que se renderam. O ministro da nova aliança é alguém que, dia após dia, ele diz assim: Senhor, aqui está a minha mente, as minhas emoções, o meu corpo, os meus planos, faz o que o Senhor quiser. Rendição, entrega. Rendição é o ato de parar de resistir, entregar-se ou capitular perante uma força superior, representando submissão, aceitação de derrota ou entrega total. Pode ser incondicional, simbolizando o fim de uma batalha ou conflito. Eu não posso brigar e lutar com Deus. Ele tem quebrantado, Ele tem quebrado meu coração. Essa graça é irresistível. Eu me rendo, eu me entrego. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Entrega. É por isso que Paulo ele chama esse povo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, lá em Romanos 12:1. Eles não estão brincando de ministério. Eles estão entregues, sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus apareça. Você quer ver um exemplo real? Tem 5 meses, foi noticiado, uma emissora não confessional. É porque normalmente esse tipo de notícia a gente vê em sites confessionais. Aí o pessoal fala, isso aí é mentira, isso aí é manipulado, estão querendo puxar sardinha e tal. Sites confessionais que eu digo, sites cristãos, irmãos. E aí você pega uma notícia que saiu, sei lá, num Band News, num Globo News, alguma coisa assim, tem 5 meses, eu tenho o link, depois eu até passar para o pastor, se quiser colocar lá no grupo da igreja, a notícia tem 5 meses essa notícia, falando da situação atual da Nigéria. Um noticiário secular falando disso, da situação da Nigéria, o que eles estão enfrentando. Que só em 2025 tiveram 7.000 mortes de cristãos. Sabe por quê? Só porque professam o nome de Jesus. Só por isso. 7.000 em 2025. De 2009 até agora, 125.000 pessoas morreram só porque professam o nome de Jesus. Noticiado, catalogado, falado em rede nacional, em uma emissora não confessional. A gente está falando de pessoas que foram mortas porque professam a fé, a nossa fé. Sabe qual que é o nome disso? Entrega, amor, sacerdócio. Não sou mais de mim mesmo, eu sou do Senhor. E isso tem acontecido nos dias atuais. E a mídia faz pouco caso, né? Na catalogação, eles acabam dizendo que são alguns conflitos ali, aí essas pessoas estão morrendo dessa forma, mas foi confirmado, que exatamente por serem o que são. Terceira característica, aqui ainda dentro do texto, esses ministros, eles exalam a fragrância de Cristo. Esses sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, eles exalam a fragrância de Cristo. Aí agora Paulo ele entra numa imagem central aqui, ele diz assim, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 2, aqui o versículo 14, a parte B. Ele não diz que nós apenas anunciamos. Ele não está falando que a gente só fala, que a gente só proclama esse evangelho. Não, ele diz que nós exalamos e espalhamos esse cheiro
dessa fragrância do conhecimento de Deus. Olha que tremendo isso, irmãos. E aí ele continua no versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Os dois termos aqui, irmãos, um é fragrância e o outro é perfume. Esses dois termos aqui, eles possuem conotações positivas, aqui no termo original. Os dois possuem conotações positivas. Se você buscar em concordâncias e encontrar esses mesmos vocábulos, você vai ver que tem sentido de fragrância de suave, aroma suave, como incenso, em oferta para Deus, ou um perfume muito gostoso de se sentir. Tem conotação positiva. Os dois falam de cheiro agradável. E olha que interessante, o que o texto está dizendo é que Deus olha para o povo da nova aliança, Ele olha para mim e para você, e Ele sente o cheiro do próprio Filho, o perfume de Jesus. Paulo fala que nós somos isso, que nós exalamos o perfume de Jesus. Deus olha para nós e Ele sente o cheiro de Cristo, o seu Filho. A gente está falando de um Filho, de Jesus, sim, que negou-se a si mesmo, que se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. E foi esse perfume que agradou o Pai. E Paulo está dizendo que quando essa vida de Cristo, ela é reproduzida em nós, Deus sente em nós o mesmo aroma, o cheiro de Cristo. Deus tem contentamento na sua igreja, porque ela exala o perfume de Cristo, o seu Filho. Agora deixa eu falar uma coisa um pouco difícil, só que reveladora. Falando de perfume aqui, pensa numa flor, numa planta cheirosa, quando ela está inteira ali no vaso, e ela exala aquele perfume gostoso, você já percebe o perfume dela. Mas aí quando ela é esmagada, quando ela é espremida entre os dedos, ou com uma pedra, seja lá como for, aquele perfume, ele se intensifica, ele exala ainda mais, e ele preenche o ambiente. Assim também é com o ministro da nova aliança, no esmagamento da vida, é que a gente mostra o que temos dentro de nós de verdade. É aqui que dói. É quando a flor da nossa reputação, ela é pisada, quando os nossos planos são esmagados, quando nós somos pressionados pelas tribulações e pelas perdas, que o verdadeiro perfume sai. Existiu um homem, um grande líder, no passado. E ele fez uma coisa que desagradou a Deus. E Deus decidiu discipliná-lo. E teve uma série de disciplinas na vida dele. E aí esse homem teve um filho. E essa criança nasceu e essa criança ficou doente. E aquele homem, líder de respeito, conhecido pelas pessoas, era um homem temente a Deus, ele se prostrou. Ele não quis comer, não quis beber, não quis tomar banho. Ele se prostrou e ficou clamando ao Senhor, para que Deus salvasse o seu filho, para que Deus o curasse. E ele ficou vários dias. E aí veio a notícia, que o menino veio a óbito.
ele foi esmagado. Sabe o que ele fez? Ele se levantou. Ele estava sujo. Ele estava maltrapilho. Ele colocou uma roupa. Ele se limpou. E foi diante do Senhor e o adorou. Só depois ele foi comer alguma coisa. Eu estou falando de Davi, irmãos. Procura lá. Está nos livros, no 2 Samuel. Isso aconteceu. Ele pecou, Deus o disciplinou. Ele foi esmagado. Mas depois de ser esmagado, ele foi para os pés do Senhor. Paulo mesmo descreve esse processo e ele fala o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, a tribulação não é apenas um acidente de percurso. A tribulação é o ambiente em que Deus permite sermos esmagados para exalar o perfume de Cristo. É doído falar essas coisas, irmãos? Romanos 5, 3 ao 5 fala de gloriar-se nas tribulações, porque elas produzem perseverança, experiência, esperança. Tiago capítulo 1, 2 ao 4 diz que a prova da fé produz perseverança e maturidade. Ou seja, nós somos provados, nós somos atribulados. A flor ela é esmagada, mas o cheiro se intensifica. E aí é nesse momento, é agora, nesse momento, a pergunta que não quer calar: o que é que tem exalado de nós, quando nós, a igreja batista aqui do Betânia, é esmagada? Quando alguém te fecha no trânsito, quando você perde o emprego, quando um filho adoece, quando um ente querido vai embora, o que é que tem exalado de dentro de nós? Qual é o aroma? É muito fácil falar de bom perfume de Cristo quando tudo está bem, salário está bom, dinheiro no bolso, saúde tudo ok. Aí na pressão sai raiva, amargura, vingança, autojustiça. É isso que estava lá dentro. Mas se debaixo do peso começa a sair mansidão, perdão, oração pelos inimigos, irmão, sermão da montanha, pelo amor de Deus. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, devore isso. Então o pai pode dizer: eu reconheço esse cheiro, é o cheiro do meu filho. Está sendo injustiçado, está doendo, e você está perdoando, está seguindo os passos de Cristo. Esse é o cheiro que o pai reconhece. Ali é o cheiro do meu filho. É quando a gente passa a entender e viver que essa palavra, quando a gente começa a viver isso, irmãos, aí a gente chega num outro nível de aspecto de vida cristã. Aí esse texto aqui, mesmo com essa conotação positiva que eu falei da fragrância e do perfume, aqui ele traz ainda assim eu vou usar essa palavra, mas não busca as coisas que você vê na internet não, tá? Mas é essa palavra aqui mesmo, uma certa polarização. É isso. Aqui o termo fragrância. Quando a gente alcança esse nível de maturidade, de viver o evangelho na fragrância de Cristo, acontece uma polarização. Vida e morte. Ou seja, a mesma fragrância, reações diferentes. Para o mesmo odor.
Quer ver um exemplo? Eu sou alérgico, tá, irmãos? Mas tem gente que ainda é mais ainda, é tão hipersensível. Eu já li a respeito, existem casos de pessoas que são tão hipersensíveis a algumas fragrâncias de colônias, de parfum, ou até produtos de limpeza. Olha só, irmão, produto de limpeza, aquela sensação, né, irmãs? Olha que coisa gostosa, aquela sensação de casa limpa, sabe? Aquele cheiro gostoso, tudo brilhando. É bom, não é? Tem gente que é tão hipersensível, tão alérgico a alguns componentes desses produtos que trazem bem-estar para nós, que essas pessoas podem até morrer se elas inalarem numa quantidade, num volume suficiente para isso. É um termo chamado anafilaxia, alguma coisa assim, tampa a garganta, essas pessoas ficam sufocadas e elas precisam rapidamente correr para o hospital. E é exatamente por essa razão, alguns ambientes, como alguns hospitais, ou alguns hotéis, lugares mais públicos, eles adotam políticas, né? Ele tem até um nome aqui em inglês chamado fragrance free, ou seja, não tem fragrância nenhuma, é um ambiente neutro, eles criam ambientes limpos, ok? Mas neutros de odores, de fragrância, de perfumes, e você não sente cheiro de nada. Ali é onde as pessoas que passam mal não vão passar, e outras que gostam do cheiro bom também não vão sentir nada. E é um ambiente neutro. Olha o que Paulo fala. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. E Paulo está dizendo exatamente isso no plano espiritual, que o mesmo perfume de Cristo produz reações opostas. Esse exemplo que eu usei aqui para você, isso acontece nas questões espirituais, quando chegamos nesse nível de maturidade, de vida cristã, que passamos a exalar o perfume, o bom perfume de Cristo, e isso vai ser bom e vai trazer vida para muita gente, mas também vai incomodar muita gente e vai produzir morte. É o que o texto está dizendo, incomoda. E é impossível fazer como esses hotéis, ou esses ambientes, que criam um ambiente neutro, um lugar neutro. Não existe neutralidade para quem nasceu de novo. Não tem como. Cedo ou tarde, mesmo que você fique quietinho, aonde você estiver, uma hora vai incomodar. Quando descobrirem que você serve a Jesus, e se de fato você o serve, algumas pessoas vão ficar incomodadas com isso, porque é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que está acontecendo na Nigéria? As pessoas simplesmente por falar de Jesus? Existem cultos que são como o nosso culto, que é gravado ao vivo. Algumas pessoas entram armadas dentro das igrejas, já fecharam-se lá milhares de igrejas, e entram e metralham as pessoas, só porque estão cultuando a Deus. O que temos exalado? Para quem está sendo salvo, a presença de um ministro cheio de Cristo é um alívio, é um sinal de vida, um sopro de esperança, um cheiro de vida para a vida. Você quer ver um exemplo? Lá em Atos capítulo 10, a história de Cornélio. Ele era uma pessoa que estava para a vida, ele não tinha Cristo ainda. Quando Pedro chega lá exalando o perfume de Cristo, foi um alívio, a salvação entrou naquele lugar. Mas para quem se apega ao pecado, para quem endurece o coração, a mesma presença, a mesminha presença, a mesma mensagem, a mesma santidade, a mesma,
incomoda, expõe, denuncia, sufoca, faz mal, torna-se um cheiro de morte para a morte. É isso que acontece. Não existe ambiente neutro. Não há neutralidade. Low profile, não há neutralidade. Não tem como você esconder o que tem dentro de você. Como a flor, né? Machucada no jardim. Exala o perfume, irmão. E quando você é esmagado, tem que exalar ainda mais. Porque é para isso que nós fomos salvos e resgatados por Jesus. Se você tem Cristo, por mais que você tente viver de maneira neutra, sem se comprometer, logo reações vão aparecer. Em algum momento, alguém vai sentir a fragrância. Onde alguns vão sentir bem-estar e outros vão se incomodar. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Não existe modo inodoro. Peraí, deixa eu agora colocar no modo avião, né? O modo avião crente. Peraí, agora eu estou crente, estou conectado com Deus, ó. Estou no Wi-Fi com Deus, ó. Aí, na hora que você vai para o serviço lá, peraí, deixa eu colocar no modo avião. Aí entra no modo avião. Agora eu não sou crente, agora eu sou neutro, né? Agora eu não estou conectado, agora está de boa. Não tem como. Modo inodoro. Não dá, irmão. Não tem como. Não tem como. Para quem está em Cristo, não tem como. E se não há reação nenhuma, se o mundo ao nosso redor ele consegue permanecer absolutamente confortável, está tranquilo, sem qualquer incômodo, talvez o problema não seja a sensibilidade do mundo, mas a ausência do perfume em nós. Isso nos leva a pensar, né? Essa mensagem foi a gente fala tapa na cara, né? Mas acho que foi um murro no meu estômago. Que a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar, irmãos. Você já reparou se as pessoas estão ficando incomodadas? Ou se você é aquele crente legalzinho, né? Que aceita tudo e está tudo beleza? Diante disso tudo, a pergunta de Paulo cai sobre nós. E para essas coisas, quem é idôneo? Que aqui é o versículo 16, a parte B que nós lemos. Na minha versão aqui da Ara, fala assim: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem? Quem é suficiente para ser conduzido em triunfo, mesmo sofrendo, mesmo perdendo coisas, perdendo de si mesmo? Viver entregue à morte para que a vida de Jesus se manifeste. Quem está disposto a isso? Em ser o bom perfume de Cristo, suportando tanto a reação de vida quanto o incômodo de morte. A resposta, ela não está em você. A resposta não está em nós. A suficiência vem nessa nova aliança, na própria aliança que Paulo vai desenvolvendo. E aí ele fala assim: a nossa suficiência vem de Deus. A resposta está em Deus, irmãos. Se algo precisa mudar em nós, nós precisamos buscar isso em Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que você feche seus olhos. E nós vamos orar pedindo isso a Deus, amém, irmãos? Eu quero exalar Cristo. Quantos querem exalar Cristo, amém? Quantos querem ser o bom perfume de Jesus, amém? Paulo fala que nós somos, a igreja é. Amém? Vamos exalar?
Quando você orar a Deus, você falar com Deus, Deus olhar para você e sentir o cheiro do filho dele. Olha lá, parece com meu filho comprou, agora o Espírito Santo está santificando, ó, parece comigo, parece com o meu filho. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos pedir isso ao Senhor. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar agora pela tua igreja, pelo teu povo aqui, Pai. Nós queremos exalar o bom perfume de Cristo. Senhor, o Senhor conquistou isso na cruz, Pai. O Senhor venceu. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e o Senhor há de voltar, e o Teu Espírito Santo habita em nós, nos ajuda, Senhor, a viver o Evangelho. Pai, não queremos viver no egoísmo, não queremos, Pai, viver a nossa vida para nós mesmos, não, Pai, mas queremos ser entregues, como foi falado aqui, Pai. Uma vida de triunfo, Pai, porque estamos em Cristo, porque vivemos no Senhor e não em nós mesmos, Pai, porque se vivermos em nós mesmos, Pai, Senhor, que vida triste, que vida miserável é, Pai, viver por nós mesmos. Nós queremos estar na presença do Senhor, nós queremos clamar e pedir a ajuda do Senhor, Pai, para vivermos no Senhor e ter um coração entregue, totalmente dedicado ao Senhor, disposto a qualquer coisa para estar na Tua presença e para viver, Pai, diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos, nós oramos, Pai, e Te exaltamos, em nome de Jesus. Aleluia.